Não. Não, é caminho de morte, é caminho de desgraça. Então eu não vou querer ver ela caminhando por aí e devo, do contrário, fazer tudo possível para que ela não envereda por lá. Agora, me ajude um pouquinho aqui. Note bem que o versículo 5 diz, e está falando a casados, né? Não vos priveis um ao outro. E eu lhe pergunto, antes de casar, a verdade é que costuma dar um bocado de trabalho a gente tentar preservar os filhos, de ajudá-los a guardarem o sexo só para o casamento, porque estão tão lá atrás disso. E por que é então que a casados Paulo chega, uma vez que são casados, é até dívida que tem um para com o outro, e agora como é que ele precisa dizer que os casados não vos priveis um ao outro? Aonde diante de Deus tudo é legítimo e puro e sem mácula. E até pareceria ser estranho dizer que tem uma ordem dessa. É uma ordem, é um mandamento. Não vos priveis um ao outro. E como é então que chega a isso? Por que aqui uma esposa ou um marido chega a privar o cônjuge? A resposta é o quê? Pecado. De uma forma ou de outra, certamente mental, primeiramente, mas o pecado separa. Pensar em si mesmo. Hein? Pensar em si mesmo. Por bem, a pessoa que vive uma vida egoísta, pensando só em si mesmo, então, pensando, mas fulano, o meu cônjuge me ofendeu, e aí passa a usar o sexo até como uma arma. Você não fez isso para mim, então eu não vou lhe dar isso aqui. E Paulo diz, não é para ser assim. Continuando, então. Mas há pecado na área sexual. Vamos a Hebreus 13, 4. Acho que é a sua vez, Rosana. Por favor. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por bem, por um lado ele diz o casar-se é uma coisa honrosa, mas por outro lado ele diz o sexo fora do casamento é algo que Deus julgará. Deus julgará os impuros, aqueles que mantêm o sexo fora do casamento. E julgará também os adúlteros, como diz, se tem o sexo com alguém que não é o cônjuge. De sorte que podemos dizer que todo sexo fora do quê? Casamento de um homem com uma mulher, tem que botar isso aí hoje em dia, porque hoje em dia alguns estão chamando de casamento entre dois homens, duas mulheres.
todo sexo fora do casamento de um homem com uma mulher é pecado. Ofensa contra Deus. Este compartilhamento da vida íntima entre um homem e uma mulher só deve acontecer dentro do compromisso do casamento. Antes do casamento leva a ciúme, que então pode empurrar o cônjuge para dentro de outro relacionamento. Eu ilustro assim: o marido, deixa eu voltar atrás. Digamos que um rapaz e uma moça se relacionaram sexualmente antes do casamento e depois passaram a casar. E aí, um dia no trabalho, o patrão diz: olha, nós temos muito serviço hoje, aí para você terminar isso, para você ficar mais tarde. E aí a esposa em casa começa a pensar: ele não me respeitou, ele não esperou por mim, não esperou casar primeiro. Será que ele não está saindo com outra mulher? E aí começa aquele ciúme. Eu pergunto: isto constrói a união dos dois? Ela lá pensando que ele está saindo com outra? Não. E muitos são os casos que eu já tenho aconselhado pessoas onde esse ciúme empurrou a pessoa justamente para os braços de outra pessoa. Então, é possível ser resolvido essa questão. Não pode voltar e desfazer o sexo cometido antes do casamento, não é? Não pode voltar e desfazer isso. Mas como é que se resolve? Pois bem, precisam confessar primeiramente a Deus e um ao outro que quebraram o padrão de Deus, que não viveram dentro do plano de Deus, e afirmar o compromisso de que mesmo que começou errado, agora reconhece, erraram e vão viver e é um no outro. E lhe digo uma coisa: ainda tem que trabalhar isso aí com cuidado, porque a mera confissão não tira necessariamente ainda aquele ciúme, não tira necessariamente aquela cicatriz do pecado cometido. Então, mesmo sendo que houve confissão e se humilhando e reconhecendo que errou, mesmo assim ainda é importante um para com o outro andar com humildade, porque provavelmente vai ter que trabalhar extra para reconquistar uma confiança que perdeu por causa do sexo antes do casamento. Evitar certas coisas que poderiam dar aparência, com mais cuidado ainda em termos de dizer: querida, estou ligando para você no telefone. Hoje em dia tem isso, né? Uns anos atrás não tinha essa facilidade, né? Então não é pegar lá o telefone e dizer: querida, eu não estou em casa, não quero que você saiba onde eu estou e por que não cheguei em casa ainda, né? Eu estou dizendo que quem falhou nessa área vai ter que trabalhar extra para
conseguir aquela confiança que é essencial. Quando você faz os votos do casamento, você faz uma promessa nem sabendo o que o futuro tem, não é? Você sabe mesmo se o seu cônjuge vai cumprir o voto dele? Não sabe. E você não sabe se com um caso que a gente soube na igreja de um dos filhos lá nos Estados Unidos, 2 jovens se casaram e um mês depois de casado, ela amanheceu o dia totalmente paralisada. Um mês depois de casado. Da dificuldade, aquele marido prover o sustento e cuidar da esposa, ela ficando paralisada na cama. Brincadeira não. Ela já tinha alguma dificuldade quanto a espinha, mas certamente não esperavam um mês de casado ela ficar totalmente paralisada. Então, quando a gente faz um voto de casamento, é importante, primeiramente, então, ter a certeza de que esta é a vontade de Deus, confiar nele quando vai entrar nesse relacionamento. E é imensamente importante, então, a honestidade, mas não vamos entrar nisso mais logo. Dos 10 mandamentos, e vamos a eles no capítulo 20 agora, um exercíciozinho aqui para você. Dos 10 mandamentos, quais são quebrados quando um casado comete adultério? Vamos ler a partir do versículo 12. Viu como você leu o último? Foi ele? Foi bem, então você leu o 12 e aí vamos ler em sequência aqui os outros mandamentos. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, quais desses mandamentos são quebrados quando alguém adultera? Bem, a Dilma disse o 7º, que é não adulterarás, e também o 10º, que é não cobiçarás, no caso uma mulher do teu próximo. Desde 2 aliás, qual é que é corrigido primeiro? O 10º é primeiro. Então, vamos lá preenchendo aqui. O 10º é quebrado, pois ele cobiça a mulher do próximo. E nota bem, eu quero destacar isso bem. O adultério então começa aonde? Começa aonde? Começa com o ato físico de ir para a cama? Não. O pecado começa primeiramente no coração, na
aquilo que a pessoa ama e deseja. É por isso que Jesus diz em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo que todo aquele que, o quê? Olha para uma mulher, não é só ver uma mulher, mas olhar para uma mulher com o quê? Intenção impura. Já, o que ele diz? Adulterou com ela. Então, é compreender, Jesus não estava inventando uma lei nova. Aqui no 10º mandamento já tinha isso. Que no coração, no coração, pensando, eu mereço uma mulher, ou eu mereço um homem melhor do que eu tenho, eu mereço esta intimidade, esta amizade, este conforto, eu mereço este carinho. Já começa por aí a entrar nesse caminho da infidelidade conjugal, do adultério. Davi adulterou com Batseba. Ele já era mais idoso, e olha lá que com isso é entender que quando a gente fica mais velho não fica isento da possibilidade desse pecado. Talvez Davi estivesse lá imaginando, eu já batalhei muitos anos. Esse ano eu não vou sair para a luta, não. Já estou mais cansado, já estou mais velho, eu mereço uma vida mais confortável. E aí lá vai ele para dentro do adultério. Então, letra B aí. Quebra também, e havia não pegou este aqui, mas tem outro mandamento que é quebrado além do 10º e do 7º. E qual é? Deu para entender aí? Quebra qual o mandamento em que a pessoa prometeu nos votos ser fiel até a morte, até que a morte os separe? Não dirás falso testemunho. Mentiu, né? Fez votos de ser fiel até que a morte os separe e se fez de mentiroso. Então, de novo, a pessoa adulterando precisa compreender que para haver restauração, ele precisa compreender que ele não simplesmente quebrou um mandamento, não adulterarás. Ele quebrou um mandamento em relação a começar antes. Ele precisa compreender que o pecado começou por aí, mas precisa compreender também que ele traiu a confiança. E num casamento, a confiança mútua é importante? Imensamente. Uma mulher ouve uma vizinha dizendo que o marido está traindo ela. Talvez aquela mulher só está contando aquilo para tomar o seu marido. E numa hora dessa, a confiança é importante.
a confiança é muito fácil perder. Para ganhar de novo, nota não diz que é impossível não, dá trabalho. Então, a pessoa adulterando precisa compreender que falhou, que quebrou o mandamento de Deus quanto a não mentir. Então, a nossa comunicação é importante e chave de nossa comunicação é a honestidade. Basta a gente mentir uma vez, e o cônjuge já tem base de confiar no que a gente diz. Se a gente mentir, o que tem que fazer? Confessar. Dizer, olha, a verdade é que eu não menti, se a gente mentir. Pois bem, continuando então, finalmente quebra também o 7º mandamento, não adulterarás. Nota bem, então, se você nunca foi ao quarto com alguém que não é o seu cônjuge, porém vive imaginando isso na mente, então diante de Deus já tem pecado. E pergunto, o que isso diz quanto à pornografia, seja na internet ou revistas? É lícito para um crente? Não afeta a questão do nosso coração? Não estamos cobiçando assim, nem for uma imagem de outra pessoa? É pecado. Continuando. Se o seu propósito ao se relacionar com o seu cônjuge é receber, vocês estão vendo onde estou? Se o seu propósito ao se relacionar com o seu cônjuge é receber prazer, você tem um propósito egoísta. Está compreendendo o que estou dizendo? Se o seu propósito no relacionamento simplesmente é receber, você é egoísta. Só está vivendo para si. Se o seu propósito é dar prazer e satisfazer o seu cônjuge, você verdadeiramente ama ao seu cônjuge. Se o seu propósito simplesmente é receber prazer, você não ama o seu cônjuge. Você ama a si mesmo. E é justamente o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz, nos últimos dias, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos bons, é isso que diz lá, 2 Timóteo 3:1, sobrevirão tempos o quê? Difíceis. E a primeira razão pela qual é difícil versículo 2, porque os homens serão o quê? Egoístas, que é amantes de si mesmo. E o resto das coisas que seguem são simplesmente exemplos de tipo de egoísmo. Então, sexo tem como algo primário. Estou falando aqui, compreendo, eu estou falando de o sexo tem algo primário em termos do sexo bíblico, o sexo planejado por Deus, tem como algo primário o que o seu cônjuge? Satisfazer. Exatamente. Em termos do plano de Deus, o seu objetivo deve ser
satisfazer o seu cônjuge. É uma responsabilidade, como nós já vimos em 1 Coríntios 7:3. O alvo não é principalmente ter filhos, obter prazer, clímax ou um orgasmo. O alvo é satisfazer o cônjuge. E a frequência até satisfazer o cônjuge. Se o objetivo é satisfazer o cônjuge, é procurar satisfazer. Agora, uma das coisas secundárias aqui, certamente, quanto a essa questão, é que no plano de Deus, uma criança tem um pai e uma mãe. Isso aí em si já deveríamos dizer que nós nunca devemos desprezar o outro, sabe que isso não é? Você não existiria se não fosse um pai ou uma mãe, não é? Todos nós tivemos todos dois. Pode ter sido irresponsável, que nem a Xuxa que foi contratar um reprodutor para ter uma filha. Foi irresponsável, tanto ela como ele. Mas a verdade é que todo mundo tem um pai e uma mãe. E Deus planejou que fosse assim. E como já estudamos antes, estes filhos devem nascer só dentro do casamento, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não quero para um filho estar nascendo fora do casamento. E já que Deus odeia o divórcio e a separação, como já vimos em Malaquias 2:17, os filhos deviam ter pai e mãe enquanto crescessem. Escrevi isso aí errado, vocês podem corrigir. A única exceção a isso devia ser no caso de quê? A morte de ou pai ou mãe. Deveria ser a única exceção. Em conclusão, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos todos lá, a Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4:23. E vamos ler este versículo juntos. Vamos ler juntos? Provérbios 4:23. Sobretudo, juntos. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Muito bem, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nota primeiramente, o teu coração precisa de cuidado. Salomão adverte o seu filho, dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o coração. O coração precisa de cuidado. Ele facilmente passa a o que não deve. O versículo deixa também claro que se você não guardar o teu coração, pode esperar a morte. Né? Se guardando dele procede as fontes da vida, né? Mas não guardando, o que se pode esperar? A morte. Então devemos amar a Deus de todo o coração. Você lembra que Jesus disse: o maior mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Cuidar muito do coração também na área do sexo.
sexo. Porque todo pecado sexual começa com o coração. Deixa eu pegar mais um versículo aqui. Perdão, minha esposa. Quando eu sou mas em Lamentações capítulo 3 tem uma coisa e só uma que você legitimamente tem razão de reclamar. Sabe o que é? É o que é? Do meu próprio pecado. Lê aí o versículo 39, por favor. Ele está certo. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tudo bem? A única coisa da qual você legitimamente pode viver a reclamar é do seu próprio pecado. Não é nem o pecado do outro. Nenhum de nós é isento do pecado, né? Nós pecamos. Nós merecemos um cônjuge melhor que Deus nos deu. Eu não digo isso para ferir ninguém, não. Talvez algum de vocês, sem eu nem saber, vive numa situação bem difícil. Pode ser. Mas eu ainda posso biblicamente afirmar para você, você merece um cônjuge melhor que tem. Porque a única coisa que nós merecemos de Deus, legitimamente merecemos de Deus, é o quê? É o quê? O inferno. Você quer receber de Deus o que você merece? Já ouvi muita gente dizer, eu só quero que Deus me dê o que eu mereço. A minha resposta sempre é, pois olha, se tem uma coisa que eu não quero que Deus me dê, é o que eu mereço. Eu digo totalmente o contrário. Porque a Bíblia diz que eu mereço é o inferno. E se nós temos essa perspectiva, isso ajuda-nos a guardar o nosso coração, de forma que não venhamos aqui no coração, eu estou dizendo, aquilo que nós damos valor, aquilo que nós amamos, daquilo com que nós apegamos. Se nós estamos sempre pensando, estamos merecendo uma coisa melhor do que a gente tem, a gente peca. A gente peca contra Deus com insatisfação, com ingratidão pelo que Ele nos deu. E a verdade é que com a gratidão, um espírito grato, um coração que diz, Deus, eu merecia o inferno e olha o que o Senhor me deu. Transforma os nossos relacionamentos. Muitas vezes não guardamos o coração. Precisamos de tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração. Lá em Lamentações 3, finalizando com isso, diz no versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, isto para com os crentes. Com os incrédulos, um dia a sua misericórdia vai chegar ao fim, quando eles lançá-los no inferno. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, sejamos gratos pela misericórdia que Deus nos tem concedido. Pois bem, vamos pausar por 10 minutos.